Salve, salve, amigos e amigas da matemática! Eu sou o professor Jeiverson Christian, você está no meu canal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à última aula sobre racionalização. Mas antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. Muito bem, então, como eu estava dizendo, o tema de hoje é racionalização, parte 2. Ou seja, vai ser a continuação da aula sobre racionalização, mas nessa aula nós vamos aplicar uma técnica chamada multiplicação pelo conjugado. O que é isso? Bem, antes de mostrar a técnica aplicada na fração, eu vou mostrar o que é a multiplicação pelo conjugado. Com um exemplo, é claro. Então, imagine que você tenha a seguinte multiplicação. 5 menos 2, que multiplica 5 mais 2. Bem, é uma expressão numérica simples. Você poderia resolver a conta que está dentro dos parênteses primeiro. 5 menos 2 é 3, e 5 mais 2 é 7. E depois efetuar a multiplicação dos resultados. 3 vezes 7 é igual a 21. E pronto, esse seria o resultado correto. Mas, como tudo na matemática, há sempre mais de uma maneira de se resolver o mesmo problema. Nesse caso, poderíamos resolver essa conta aplicando a famosa regra do chuveirinho. Que regra é essa? Basta você pegar cada elemento do primeiro parêntese, então pegamos aqui o número 5, e multiplicar com os outros dois elementos como se fosse um chuveiro, está vendo? Com cada um dos outros dois elementos do outro parêntese. Mas você precisa fazer isso com os dois números. Então, se você fez com 5, também você precisa fazer, digamos, com o número menos 2, ok? Então, no final, você vai ter o seguinte. Esse número 5 aqui vai multiplicar o 5. Então, 5 vezes 5 mais 5 vezes 2, ok? Muito bem. Agora vamos ter o menos 2 vezes o 5. E aí seria mais aqui. Mas como é menos 2, sabemos que com menos vezes mais dá menos. Então, menos 2 vezes 2. Ok? 5 vezes 5, 5 vezes 2. Menos 2 vezes 5, menos 2 vezes 2. Isso vai dar 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2 é 10. Menos 2 vezes 5 é menos 10. E menos 2 vezes 2 é menos 4. Bem, 10 menos 10 dá 0. Então, no final, temos 25 menos 4. E com isso, temos a resposta 21, que é a mesma resposta que tínhamos encontrado antes. É uma maneira, como você pode ver, um pouco mais complicada de fazer a mesma conta. Mas essa maneira pode ser muito útil em outros casos, como no caso da racionalização. Nós já vamos ver isso. Mas antes, repare no seguinte.
Os números que sobraram aqui, ó, 25 e o número 4, sem ser o sinal, é claro, são esses números aqui, ó, 5 vezes 5 e 2 vezes 2. Sendo que esses números aqui se cancelaram. Ou seja, no final você poderia ter escrito que a resposta é 5 vezes 5, ou seja, 5 elevado a 2, menos 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 2. E o que tem de especial nisso? Esses números, o 5 e o 2, são os números que apareceram dentro do parêntese. Será que isso sempre acontece? Vamos analisar mais um caso. Vamos pegar, por exemplo, 7 mais 3, que multiplica 7 menos 3. E vamos fazer isso já usando essa nova técnica, ok? Então, 7 que multiplica 7 e 7 que multiplica o menos 3. Depois, o 3 que multiplica o 7 e o 3 que multiplica o menos 3. Então vamos ter 7 que multiplica o 7, mais o 7 que multiplica, para não gerar confusão, eu vou colocar um parênteses, o menos 3, ok? Né? Esse número aqui. Mais 3 que multiplica, agora o número 3, né? Que multiplica o 7, mais o 3 que multiplica o menos 3, novamente dentro do parêntese por causa do sinal negativo, ok? 7 vezes 7, 49. 7 vezes menos 3, menos 21. 3 vezes 7, positivo, mais 21. E 3 vezes menos 3, menos 9. Novamente, como você pode perceber, os números do meio se cancelam. Menos 21 com mais 21 dá 0. Esses dois aqui. E no final temos 49 menos 9, que vai dar 40, claro, mas o objetivo aqui não é mostrar o resultado numérico, mas sim esse padrão que sempre se repete, que é o primeiro número que multiplica ele mesmo e o segundo número que multiplica ele mesmo, só que com sinal negativo. Ou seja, no final nós temos 49 menos 9 ou 7 elevado ao quadrado menos 3 elevado ao quadrado. Aqui estão o número 7 e o número 3, como eu disse agora há pouco. Ok? Esse padrão vai sempre se repetir. Então, poderíamos fazer essa mesma conta com letras, por exemplo. Se tivéssemos uma expressão algébrica, A mais B, que multiplica A menos B, poderíamos fazer a mesma coisa. Dessa vez eu já vou colocar a resposta de acordo com esse padrão que nós encontramos. Mas antes, perceba o seguinte, para isso ser verdade, temos que ter os mesmos números A e A, B
e B. Poderia ser 2 e 3, 2 e 3, 5 e 7, 5 e 7, qualquer número, desde que eles se repetem desde que eles se repitam aos pares. E outra coisa que também devemos observar é aqui tem que ser uma soma e aqui tem que ser uma subtração. Ou poderia ser o contrário. Poderia ser A menos B que multiplica A mais B. Ok? Temos aqui os mesmos números. É claro, tem que ser multiplicação. E temos os sinais trocados, menos e mais. Isso é o que estava acontecendo desde o começo com os exemplos numéricos que eu dei, ok? Então, ó, 7, 7, 3 e 3. Mais e menos. E multiplicação. 5 e 5, 2 e 2. Multiplicação, ok? Menos e mais. Perfeito. Então, nós podemos afirmar com toda certeza que o resultado dessa multiplicação vai ser o primeiro número ao quadrado menos o segundo número ao quadrado. Aqui tem que ser menos, é importante. Aqui o primeiro número e aqui o segundo, elevado ao quadrado. Ok? Vamos fazer mais um exemplo numérico para ficar bem claro e já vamos usar nesse exemplo numérico uma raiz quadrada, que é o que vai ser utilizada quando a gente estiver fazendo racionalização. Então, suponhamos que temos aqui, por exemplo, raiz de 2 mais 3, que multiplica raiz de 2 menos, né, tem que trocar o sinal, o outro número, 3. Pronto. Isso obedece a todas as condições. O primeiro número aqui tem ele aqui nesse parêntese também, e esse número aqui também está no outro parêntese. A única diferença é que troca o sinal de menos para mais, e nós temos uma multiplicação. Então podemos afirmar que o resultado vai ser raiz de 2 elevado ao quadrado, ok? Menos, tem que pôr menos, 3 elevado ao quadrado. Sem precisar fazer a regrinha do chuveirinho. Viu como simplificou no final? E agora basta fazer as contas. Bem, 3 elevado ao quadrado é fácil, dá 9. Aqui temos um sinal de menos. Basta então saber quanto que dá essa conta, certo? Para fazer essa conta é bem simples. Raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 2, correto? No último vídeo sobre racionalização, eu falei que multiplicar raízes é a mesma coisa que escrever a raiz da multiplicação de seus números. Então, nesse caso, do número 2 com ele mesmo. 2 vezes 2. E isso dá raiz de 4, que é igual a 2. Ou seja, repare que é só tirar o número de dentro da raiz. Depois vamos fazer mais um exemplo para isso ficar bem claro. Então aqui a resposta vai ser 2. E 2 menos 9, a resposta é menos 7. Então o resultado dessa multiplicação é menos 7. Ok? Vamos fazer mais um exemplo para ficar bem claro.
Então vamos pôr aqui 7 menos raiz quadrada de 110, que multiplica 7 vezes, vezes não, 7 mais raiz quadrada de 110. Muito bem. Vamos ver se as condições estão corretas. Temos o número 7 aqui. Temos algum número 7 desse lado? Temos, está aqui. Temos aqui a raiz quadrada de 110. Ela aparece do outro lado? Sim. O sinal é trocado? Menos aqui e mais aqui? Sim. E a multiplicação aparece? Aparece. Então podemos afirmar que essa expressão vai ser igual a 7 elevado ao quadrado, o primeiro número elevado ao quadrado, menos, sempre é menos, ok? O segundo número elevado ao quadrado. Bem, se você já entendeu, então essa parte vai ser redundante. Mas para quem não entendeu, quando você eleva uma raiz ao quadrado, o que acontece é que você vai simplesmente tirar o número da raiz. Então, nesse caso, seria raiz de 110 vezes raiz de 110, que é igual a raiz de 110 vezes 110. Que é igual a raiz de, se eu não fiz as contas errado, 12.100. Mas que não importa muito saber fazer essa multiplicação, porque perceba, quando você calcula a raiz quadrada, você está se perguntando qual é o número que vezes ele mesmo dá esse resultado, mesmo que você não soubesse quanto que é. Ora, é ele mesmo. 110 vezes 110 vai dar esse número, com certeza, independentemente de qual seja ele. Então, perceba que sempre que você eleva a raiz quadrada de algum número ao quadrado, ou seja, a 2, a resposta é o próprio número que estava dentro da raiz. Então vai ser 7 ao quadrado, aliás, 7 ao quadrado é 49, né? 7 vezes 7, menos 110. Ou seja, a resposta é menos 61. Agora vamos usar isso que aprendemos para efetivamente racionalizar frações. Pois bem, agora não vamos ter mais uma fração que tem apenas uma raiz quadrada embaixo. Porque se fosse assim, bastaria fazer o que ensinei no último vídeo. Vamos ter uma fração cujo denominador é uma soma ou uma subtração que tenha uma raiz envolvida na operação. Então, por exemplo, poderia ser 3 mais raiz de 5. Então, nosso objetivo é que não tenha raiz, não tenha um número, portanto, irracional no denominador. Então, vamos racionalizar. Para racionalizar, vamos usar a técnica de multiplicar pelo conjugado. E o que é isso? É o que eu acabei de mostrar. Multiplicar pelo conjugado
é multiplicar uma soma ou uma subtração por uma soma ou subtração, só que com o valor trocado, com o sinal trocado. Então, nesse caso, é 3 mais raiz de 5, eu vou multiplicar por 3 menos raiz de 5. Então, perceba que eu troquei o sinal de mais pelo sinal de menos. Ok? E se eu multipliquei embaixo, naquela velha história, para não alterar o valor da fração, eu tenho que multiplicar também em cima, pelo mesmo número. Então, o número é 3 menos raiz de 5. É um número, ok? Apesar de eu não saber exatamente quanto que dá 3 menos raiz de 5, continua sendo um número. Bom, agora é só fazer conta. Vamos fazer a conta de baixo primeiro, porque é o mais importante, o do denominador. Utilizando a técnica que eu acabei de mostrar, você pode perceber que nós temos aqui o mesmo número aqui e aqui, e aqui e aqui. E os sinais estão trocados, como eu falei. E temos uma multiplicação. Portanto, o resultado será o primeiro número ao quadrado menos o segundo número ao quadrado. E em cima vai ser apenas a multiplicação, usando a regrinha do chuveirinho agora. 2 vezes 3, menos 2, que multiplica a raiz de 5. Né? Menos por causa desse sinal aqui. Ou seja, o resultado será 6 menos 2 raiz de 5 sobre 3 ao quadrado é 9 e menos, né? Raiz de 5 ao quadrado, como eu mostrei agora há pouco, basta tirar o número de dentro da raiz, menos 5. Ok? E o resultado vai ser 6 menos 2 raiz de 5 sobre 4. Essa resposta já estaria correta, aliás. A fração original já é uma fração válida, né? A fração original já é uma fração válida. Nós apenas a manipulamos para fazer o que nós chamamos de racionalização, por aquela questão que eu falei no primeiro vídeo. Mas nós podemos simplificar essa fração. Para simplificar, deveria ser uma multiplicação, correto? Se você viu o vídeo de multiplicação, você sabe do que eu estou falando. Bem, o que nós vamos fazer é transformar o numerador em uma multiplicação. Como? Ora, repare que no começo nós tínhamos o número 2 multiplicando o 3 e o raiz de 5. Eu não precisava ter feito aquela multiplicação, porque eu poderia ter deixado daquele jeito. 2 vezes 3 menos 2 vezes raiz de 5 sobre 4. E na verdade, eu não precisava nem ter feito a regrinha do chuveirinho. Eu poderia ter escrito simplesmente que eu estou multiplicando o 2 por essa subtração, que era o que a gente tinha feito lá no começo. Só que eu realmente multipliquei, né? Sobre 4. Bem, e por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu tenho uma multiplicação de dois números. Esse número e esse. E agora eu posso simplificar com o denominador. Por que eu posso simplificar? Porque isso é a mesma coisa que 2 sobre 4, que multiplica esse número, certo? Apenas revisando o que a gente estudou na videoaula de multiplicação. E agora eu posso simplificar a primeira fração. Né? Basta dividir em cima e embaixo por 2. Então aqui vai dar 1. E aqui vai dar 4 dividido por 2 vai dar 2.
Agora eu multiplico de novo. 1 vezes 3 menos raiz de 5 é 3 menos raiz de 5. E 2 vezes, né? Se você viu a videoaula de multiplicação, você sabe que aqui é a mesma coisa que escrever sobre 1. Então fica 2 que multiplica 1, que é 2. Então a resposta, novamente, a resposta que a gente tinha encontrado já era uma resposta válida, ok? Nós apenas simplificamos a fração. Ok? Muito bem, vamos fazer mais um exemplo para ficar mais claro. Vamos colocar aqui 3 sobre raiz de 2 mais raiz de 5. E agora, como fazemos? A mesma coisa, eu multiplico pelo conjugado. O que é o conjugado? É essa mesma soma ou subtração, só que com o sinal trocado. E os mesmos números. Então, raiz de 2, dessa vez, em vez de ser mais, vai ser menos o outro número, raiz de 5. E se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima, a fim de que eu não altere o valor original da fração. Ou seja, o resultado vai ser um resultado equivalente. Por isso, nós falamos que as frações são equivalentes. Bem, embaixo, né, isso vai ser igual. Podemos ver que a regra está respeitada. Temos as mesmas frações, os sinais trocados e a multiplicação. Né? Já que estamos multiplicando todo esse número aqui por esse número aqui da direita. Então, o resultado vai ser raiz de 2 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado. E em cima vamos multiplicar. Aliás, eu não vou multiplicar, porque vai que simplifica depois. Eu vou apenas escrever que eu estou multiplicando. 3 que multiplica aquele número lá. Raiz de 2 menos raiz de 5. Ok? Então, nós vamos ter aqui novamente 3 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 5. Raiz de 2 elevado a 2 é 2, né? Menos raiz de 5 elevado a 2 é 5. Né? Apenas tira o número de dentro da raiz. Portanto, o resultado será 3 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 5 sobre 2 menos 5 menos 3. Bom, aqui temos algo interessante. Eu não vou fazer aquele processo todo de novo para mostrar como que simplifica, mas podemos ver aqui que dá para dividir 3 por 3, em cima e embaixo. Então aqui teremos 1 e menos 1, correto? 1 vezes esse número é esse número, raiz de 2 menos 5. E raiz de 2 menos 5 dividido por menos 1, o que vai acontecer é que vai mudar o sinal. Porque nós estamos dividindo por menos 1. Então a resposta vai ser menos raiz de 2 menos raiz de 5. Ou, se você preferir, você pode perceber que isso é a mesma coisa que menos 1 vezes isso. Ou seja, menos 1 vezes raiz de 2, usando a regra do chuveirinho, é menos raiz de 2. Menos 1 vezes menos raiz de 5 dá mais raiz de 5. Ou você pode escrever o contrário também. Raiz de 5 menos raiz de 2. Ok? E esta vai ser a resposta.
Essa resposta, novamente, é equivalente, tem o mesmo valor que a fração original. Que é a fração original. Você pode testar aí na calculadora. Soma esses dois, depois pega o 3 e divide por eles. Ou você vai e faz essa conta aqui, dá no mesmo, ok? Então, apenas fazendo uma recapitulação, quando nós temos uma fração como essa, cujo denominador tem pelo menos uma raiz quadrada, nós podemos racionalizar. Se o denominador tiver uma soma ou uma subtração, que tem a raiz quadrada, não precisa ser os dois números, pode ser apenas um deles. Nós podemos multiplicar pelo conjugado. Se multiplicamos embaixo, temos que multiplicar em cima. E assim vamos obter uma fração equivalente, ou nesse caso um número, né, uma subtração, ou nesse caso, né, um número, uma subtração cujo resultado é igual ao da fração equivalente a ele. Ok? Bem, eu espero que com isso você tenha entendido a matéria de racionalização e de multiplicação pelo conjugado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão ou algum comentário, alguma correção de alguma conta que eu tenha feito errado, pode deixar nos comentários que eu vou ler e responder. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!